Sabe aquela lição que a gente aprende na infância e que, de alguma forma, define o resto da vida? Pois é, hoje vamos falar sobre uma lição dessas. Uma história sobre dinheiro que começou num simples tabuleiro e terminou com uma das verdades mais cruas da vida real. Uma jornada que vai da fantasia de um jogo até a dura realidade da economia. Essa frase, ela basicamente resume tudo, né? Num jogo, dá pra blefar, dá pra arriscar sem medo. Agora, na vida real, a história é outra. Não tem essa de começar de novo. Vamos ver o que essa diferença brutal ensina sobre como vencer o jogo de verdade. E o ponto crucial é exatamente este. Ou se aprende a dominar o fluxo do dinheiro, ou se acaba sendo dominado por ele. Não tem meio termo. A escolha entre ser controlado ou construir a própria liberdade começa aqui, com o conhecimento. Ok, então para a gente entender como essa lição foi construída, vamos voltar um pouco no tempo. Entre os meus 6 e 11 anos de idade, uma coisa dominava a minha vida: o jogo Banco Imobiliário. E o que parecia ser só uma brincadeira de criança era, na verdade, muito, mas muito mais do que isso. Cara, a mesa da sala, aquilo ali virava uma verdadeira Wall Street em miniatura. Era uma intensidade só. Tinha gritaria, negociações acirradas, alianças que se formavam e se desfaziam. A casa inteira virava um centro de negócios. Era ali que, sem nem perceber, eu estava tendo minha primeira aula sobre estratégia de capital. E o mais maluco é que, sem a gente se dar conta, o jogo ensinava conceitos bem complexos. A gente estava aprendendo sobre alocação de ativos, sobre a importância de ter propriedades que geram renda passiva. No fundo, a lição era muito clara. Quem controla o fluxo de caixa, controla o jogo. Simples assim. Mas, olha, não era só sobre negócios, não. Aquele jogo era uma montanha-russa de emoções. Uma lição sobre o gosto doce da vitória e, claro, o amargo da derrota. E essa sensação, nossa, quem já jogou sabe exatamente do que eu estou falando. Ilustra perfeitamente o poder que uma decisão inteligente trazia. Construir um hotel numa propriedade-chave e ver alguém cair ali era a recompensa máxima. Era sentir por um instante o poder do capital funcionando a seu favor. E toda partida tinha um roteiro quase que clássico, né? Começava com aquela guerra fria, todo mundo correndo para pegar as melhores ruas, depois vinha ao ponto de virada, quando alguém começava a dominar o fluxo de caixa. E muitas vezes bastava um erro, uma compra por impulso, para todo aquele império de papelão começar a ruir. E no fim, a lição mais profunda que ficava era essa: o vencedor não era quem tinha mais sorte ou quem era mais rápido, era quem entendia a lógica do sistema e tomava decisões com base nisso. A vitória era só um reflexo da qualidade dessas decisões. E agora, a história dá um salto. A gente vai sair desse mundo de fantasia do tabuleiro para entrar na vida real. Um lugar onde as regras são bem parecidas, mas as consequências... as consequências são bem diferentes. O ano era 1997. Eu tinha 11 anos. E meu pai resolveu abrir uma pequena loja de doces, uma bomboniere. E foi ali, no meio de balas, chicletes e chocolates, que o meu entendimento sobre dinheiro seria testado de uma forma que eu nunca, jamais poderia imaginar. Para entender o que aconteceu, a gente precisa lembrar do contexto da época. Era o auge do Plano Real no Brasil. O poder de compra era tão alto que o dinheiro parecia, sei lá, mágico, infinito. E essa ilusão toda foi o cenário perfeito para o meu maior erro. Essa era a minha visão de criança. O dinheiro entrava, as pessoas compravam e para mim o caixa se reabastecia sozinho, como num passe de mágica. Eu via o poder do capital ali, na minha frente, mas não entendia a disciplina e principalmente a ética por trás dele. Aí, claro, surgiu uma nova obsessão: colecionar bonecos de heróis. E na minha cabeça a solução parecia simples, era só pegar uns trocados daquele caixa mágico. O que eu não entendia era que cada moedinha que eu tirava era uma pequena facada no coração do negócio do meu pai. É óbvio que não demorou muito para o meu pai, que era um auditor nato, perceber o que estava acontecendo. O olhar que ele me deu quando perguntou sobre o dinheiro que faltava, aquele olhar já disse tudo. A consequência foi física, foi dolorosa, e eu chorei sem entender direito a gravidade do que eu tinha feito. Afinal, eram só uns bonecos, certo? Errado. Completamente errado. Anos depois, a ficha caiu. Aquele episódio, por mais doloroso que tenha sido, se tornou a aula mais importante da minha vida. Foi ali, da pior maneira possível, que eu aprendi 3 pilares fundamentais sobre dinheiro e riqueza. Então, vamos lá, o que eu aprendi? Primeiro pilar: escassez. Aquele dinheiro não era mágico, ele representava o suor, o trabalho duro do meu pai. Segundo, fluxo de caixa. Cada moeda que eu pegava era um pequeno furo no barco, e vários furos pequenos podem afundar um navio inteiro. E por último, o mais importante,
ética financeira. Eu aprendi que o jeito como se trata o dinheiro define o caráter e o futuro da própria riqueza. Depois de uma lição dessas, a perspectiva muda totalmente. O jogo deixa de ser sobre parecer rico e passa a ser sobre construir riqueza de verdade. E isso é um trabalho interno, silencioso. E aqui está a grande virada de chave, eu acho. Gastar dinheiro para impressionar os outros é um sinal de pobreza interna, não de riqueza. A prosperidade de verdade não é um show para a plateia. É uma construção silenciosa, baseada em disciplina, consciência e propósito. Mas, de que adianta saber de tudo isso e não fazer nada a respeito? Entender as regras é só o primeiro passo. O que realmente importa é jogar o jogo todos os dias, com disciplina, com consistência. Então, o recado final é esse. É um chamado para a ação, um acorda para a vida. O dinheiro não é o objetivo final. Ele é uma ferramenta extremamente poderosa. E o desafio é aprender a usar essa ferramenta com a habilidade de um mestre, e não com a inocência de uma criança. E aí, para fechar, fica essa pergunta. Diante dessas lições todas, escassez, fluxo de caixa e ética, qual dessas regras vai ser dominada primeiro para construir uma riqueza que dure de verdade? A decisão de hoje é o primeiro movimento no jogo real.